Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter vocês sempre aqui comigo me acompanhando, sou muito grato a vocês meus inscritos. Hoje eu gostaria de comentar sobre Talk to Me, Fale Comigo, filme de 2023 de terror, dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, que começaram a carreira como youtubers, né, produzindo curta-metragens, né, de terror, de comédia, coisas do tipo, tá? Eles têm um canal no YouTube chamado HKK. E aí esse é o primeiro longa-metragem então dos dois irmãos, né, que produziram, né, no caso fizeram um filme. E aí esse filme eles não tiveram interferências, não fecharam um contrato com nenhuma empresa grande. O filme tem total autoria deles, eles tiveram 100% do controle criativo e foi justamente essa intenção, manter um longa com um orçamento baixo, mas que eles pudessem fazer o filme da forma como eles querem, né, sem ter um estúdio grande interferindo, né, algo que acontece muito no terror contemporâneo, né. Às vezes um determinado diretor vende uma ideia para um estúdio, fecha contrato e aí com vinculação até de às vezes de futuros projetos, né, abre porta para uma sequência, né, coisa desse tipo, né. E aí eles decidiram fazer o filme da forma deles e eu acho que deu bastante certo. O filme ele estreou em 2023 nos Estados Unidos e aí ele foi distribuído pela A24. Ele também foi transmitido no Festival de Sundance e também no Festival de Adelaide, na Austrália, e foi isso que despertou então o interesse de grandes distribuidoras, né, no mercado para poder distribuir. A A24 distribuiu esse filme nos Estados Unidos e aqui no Brasil a Diamond Filmes ficou então responsável pela distribuição do filme aqui no Brasil. Então o filme foi prestigiado e aclamado no Festival de Sundance e também aclamado pela crítica internacional. Então, assim, aqui eu acho que você tem uma boa direção, né? Os dois irmãos dirigem bem o filme, tem uma boa cinematografia, eles trabalham com um conceito de originalidade, eles trabalham com o sobrenatural e ao mesmo tempo vinculando isso ao luto e trauma. E isso, de alguma forma, aqui nesse longa é trabalhado de uma forma inventiva e original, que foge totalmente daquele clichê que a gente conhece dos filmes de terror que abordam o sobrenatural, percebe? Um grupo de adolescentes descobrem uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciados na emoção, eles se divertem filmando suas interações com o mundo espiritual, até que Mia, interpretada por Sophie Wilde, uma jovem que perdeu a mãe, vai longe demais e abre uma porta permanente para o mundo espiritual. Sem saída, ela começa a ser assombrada por aparições malignas e precisa então saber o que fazer. Bom, o filme, como eu falei, ele aborda questões de trauma e luto, que são temas que são abordados frequentemente no terror moderno, né? Nos filmes de terror contemporâneo, mas como eu falei, esse filme se destaca por abordar esses temas, mas de uma forma bem inventiva, né? Mantém uma originalidade, né? Então acho que os irmãos Michael e Danny Philippou, eles foram bem criativos ao trabalhar com essas questões, alinhado então, sendo integrado ao que os jovens descobrem, uma mão embalsamada, que lhes permite então fazer contato com o além, com espíritos, com o mundo espiritual, e aí você tem um conjunto de regras, na qual não pode passar de 90 segundos, né, porque senão se passar de 90 segundos, né, a entidade ou o espírito pode gostar e querer permanecer de forma permanente aqui no mundo físico, tá? O filme acaba se destacando então por construir o medo através da identificação com as emoções da protagonista Mia e a banalização do sobrenatural entre os jovens, ao invés de focar apenas em sustos, né, que se baseiam em jump scares, né, que é o que basicamente grandes estúdios fazem quando eles começam a ter influência sobre alguma produção específica. Como eu falei, esse filme ele foi aclamado e ele foi transmitido no Festival Sundance, né? Foi bastante aclamado pelo público e pela crítica, querendo ou não ganhou seu espaço como terror independente, provando mais uma vez que filmes independentes, filmes de terror independente, estão mais aptos a fazer sucesso, tá? Tem muitos exemplos que mostram isso pra gente. Quando um filme de terror é feito de forma independente e original, ele dá mais certo, né? O filme também, querendo ou não, teve um sucesso de bilheteria, então isso mostra que o filme ele tem uma ritualística própria envolvendo a mão embalsamada,
que acaba se tornando a identidade do filme, né? A identidade visual desse longa. Bom, a trama incorpora alguns temas contemporâneos, como o uso de redes sociais também, com a viralização de vídeos, né, das possessões, o que confere uma forte verossimilhança à narrativa, querendo ou não. Vale destacar o papel da Sophie Wilde, né? Com certeza esse filme é dela, né? Que interpreta a personagem Mia. Óbvio que o filme foca mais na personagem Mia, que é uma boa protagonista por sinal, né? A Sophie Wilde fez um grande papel, inclusive ela pode aparecer em novos filmes de terror pela performance dela. E aí o filme tenta explorar, né, no caso, um momento de luto e ao mesmo tempo de trauma. E aí, como eu falei, isso acaba sendo integrado ao que ela descobre, né? Essa porta que ela abre para o mundo espiritual que começa a afetar ela de alguma forma. Espíritos tentando se passar pela mãe dela, falecida, para tentar entrar na mente dela e, sei lá, fazer ela tomar decisões erradas para beneficiar os espíritos, pois ela já estava muito vulnerável, então os espíritos acabam explorando essa vulnerabilidade que ela tem. Então o filme acaba abordando esses assuntos de uma maneira inventiva, e aqui a possessão também é trazido para as telas de uma forma totalmente diferente e mais criativa, obviamente, diferente do que a gente já está habituado a ver nos cinemas. E claro, o impacto visual que algumas cenas geram, né, com efeito especial prático sensacional, muito bem feito, né. Algumas cenas têm um impacto visual um pouco forte que te deixa incomodado, né. Só que óbvio, o filme tem muito mais a entregar do que isso. Apesar da produção ter sido de baixo orçamento, os irmãos então optaram então por manter efeitos práticos, né, nessa produção, tá? O que é muito positivo. Então tá aqui a avaliação, ele é muito bem aclamado, foi muito bem recebido pela crítica, né? E aí despertou o interesse da A24, que é a A24, de distribuí-lo nos Estados Unidos, e obviamente a A24 desenvolveu tanto interesse pela produção que aí vai fazer parte da continuação, porque sim, já está sendo planejado, né, já está sendo desenvolvido uma continuação, um segundo filme e talvez uma prequel, né, explicando o passado da mão, né, como essa mão ficou embalsamada, a quem essa mão pertencia e mistérios que ficaram sem explicação no filme, tá? Bom, pra Talk to Me, Fale Comigo, eu dou nota 7. Confesso que eu subestimei esse filme na primeira vez que eu assisti, porque eu não tinha gostado muito, mas reassistindo ao filme outras vezes eu mudei a minha impressão sobre esse longa e parabenizo os irmãos de Michael e Danny Filippo, né? Eles merecem sucesso pelo bom trabalho que fazem. Bom, fecha a análise por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo o que você pensa. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Fortíssimo abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.